O caos financeiro é uma escolha, não é um acidente. Você não sabe quanto dinheiro tem na sua conta, você não sabe exatamente quanto você deve, porque tem boleto espalhado para todo lugar. As contas que você acha que foram pagas, mas não tem certeza. Você não sabe quanto gasta por mês, porque tem um monte de assinatura recorrente que você esqueceu que tinha. Sabe o que é pior? No fundo, você prefere nem saber. Bem-vindo à aula 7. Porque hoje eu vou falar sobre um sabotador que se disfarça de desorganização. Mas é, na verdade, uma estratégia psicológica e sofisticada de evitação. É o caos financeiro deliberado. Você acredita que a sua falta de organização é apenas um traço de personalidade e que você é simplesmente desorganizado por natureza. Mas eu preciso te contar a verdade que te incomoda. Você escolheu estar desorganizado. E escolheu porque o caos serve a um propósito. O caos te protege. O caos te absorve de responsabilidade. O caos te permite continuar sendo uma vítima das circunstâncias. É isso que o caos faz. Em vez de um arquiteto da sua própria realidade, se você conhece essa dinâmica, então se prepare, porque essa aula vai ser profundamente desconfortável. Porque nós vamos tirar o pano do espelho e te mostrar que a culpa pelos seus problemas financeiros não está nos outros, não está no destino. Está em uma escolha deliberada, repetitiva a cada dia, de não enxergar a realidade que está na sua cara. A desorganização financeira, ela não acontece por acaso. É uma forma de fuga muito inteligente. Deixa eu te mostrar como. Quando você sabe o tamanho da sua dívida, você não precisa encarar a culpa. A culpa é insuportável. É a emoção mais destrutiva que existe, porque ela te força a admitir: eu fiz isso. Isso é culpa minha. A desorganização te permite manter a dívida na sombra. Enquanto ela fica invisível, você pode viver na negação. E a negação é uma versão muito mais confortável do que a realidade. Quando você não rastreia os seus gastos, você não precisa encarar a vergonha. Porque se você não enxergasse que gastou R$500 em roupas que você não usa, você não teria que olhar para si e dizer: que desperdício, que falta de controle. Aí, a invisibilidade do gasto é a invisibilidade da falha. Enquanto você não a vê, ela não existe. Quando você não tem um orçamento, você não precisa assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Porque se não tem plano, não tem como falhar. Se não tem meta, não há como ficar alguém ou aquém dela. A falta de estrutura te libera da pressão de ser responsável. Você pode continuar sendo uma criança que apenas reage ao mundo, ao invés de ser um adulto que responde pelas suas ações. E aí eu quero te contar que tem 3 tipos de desorganização financeira. E cada uma serve a um propósito psicológico diferente. Anota aí. A primeira é a desorganização emocional.
É quando você tem todas as informações, fatura, extrato, recibo, mas está muito sobrecarregado emocionalmente para processar o que está acontecendo. Você olha para tudo e você sente tanta ansiedade que simplesmente desliga. Deixa tudo na pasta, em um canto da sua mente e tenta pensar em outra coisa. Essa desorganização é um mecanismo de autopreservação. Você está ferido demais para encarar os números. E aí você cria uma bolha da ignorância. A segunda é a desorganização informacional. É quando você não sabe onde estão as suas coisas. Você tem 7 contas bancárias, você tem 3 carteiras de, criptomoeda, de investimento diferente, tem investimento em plataformas distintas. Você não tem uma única lista do que você tem. As informações existem, mas estão dispersas, fragmentadas e até inacessíveis. Você usa a complexidade e a dispersão como uma desculpa para a paralisia. É muito complicado. Não vale a pena tentar ser organizado. O terceiro é a desorganização estrutural. É quando você não tem nenhum sistema. Não tem data para pagar as contas, não tem categoria de gasto, não tem orçamento e sem estrutura há apenas o caos. Essa desorganização serve ao propósito de manter você sempre em crise, sempre reativo, nunca agindo. Porque em uma crise, você não é responsável. Você é uma das vítimas da circunstância. Todas essas formas de desorganização têm algo em comum. Ela serve como um escudo contra a responsabilidade. Ela te permite continuar sendo um jovem perdido em um corpo de um adulto, sem ter que arcar pelas consequências das suas escolhas ruins, sabe? Como você sabe que você escolheu o caos? Talvez seja a sua pergunta agora. Veja se você se reconhece em algum desses padrões. Acompanha comigo. Sintoma número 1. Ansiedade ao abrir o extrato. Toda vez que você vê uma notificação do banco, você sente um nó no peito. Você adia horas, dias para abrir o extrato. Não porque o número é realmente terrível, mas porque você sabe que vai descobrir coisas que preferiria nem saber. Você sabe que vai ter que encarar a culpa e a vergonha. A ansiedade é o sistema neurológico implantado para você não enfrentar a realidade. Número 2. Sintoma número 2. São os palpites financeiros. Aqui você não sabe quanto tem, você acha que são os 2.000, mas poderia ser 1.500 ou 2.500. Você pensa que deve uns 5, mas não tem certeza. Você vive em um mundo de estimativas vagas. Essa vagueza é propositalmente mantida, porque números exatos exigem responsabilidades. Número 3. É o sintoma, a surpresa periódica. Toda semana há uma surpresa desagradável. Um boleto que você não lembrava de ter, uma assinatura que saiu do nada, uma taxa que você não viu que existia. Você vive um estado de choque crônico, porque simplesmente não está olhando para nada. Quando você finalmente descobre algo, faz a conta, que é uma faz de conta que é uma você faz de conta que é uma fatalidade, um acaso, e não olha que isso é resultado da sua própria negligência.
Número 4. Número 4. É o arrependimento confortável. Você frequentemente pensa do tipo, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito isso melhor, eu deveria ter economizado mais. Mas essa meia-culpa nunca te leva a agir. Você se lamenta, se sente uma pequena dose de culpa, que paradoxalmente te faz se sentir melhor, o que prova que você se importa. Mas depois você esquece. Você está usando o remorso como um substituto para a ação. Agora vamos entender o custo real do caos. O lance é que quando você não rastreia os seus gastos, você não sabe quanto está perdendo com as assinaturas esquecidas. Se a média é de 300 a 500 por mês, se você pudesse apenas cancelar essas assinaturas que não usa, em um ano você economizaria de 3.600 a 6.000. Quando você não organiza seus investimentos, você perde a oportunidade de rebalancear a sua carteira, de otimizar os seus impostos, de identificar oportunidades. Uma carteira mal organizada rende de 2 a 4% menos ao ano do que uma bem estruturada. Se você tiver 50 mil reais investidos, isso significa de 1.000 a 2 por ano, perdidos, mensalmente. Quando você não sabe exatamente o que fazer. E aí muitas vezes você está cego em uma negociação. Um credor vem com uma proposta, você não sabe se é boa proposta ou não, porque não tem a visão completa da sua situação. E aí você aceita as piores condições que poderia. Você não tem um orçamento, você gasta de forma impulsiva. Sem estratégia, você fica 20% mais pobre do que poderia ser apenas porque não há uma estrutura para conter o caos emocional dos seus gastos. Meu Deus, como eu já passei por isso algumas vezes. A boa notícia agora é que você não precisa ser naturalmente organizado para sair do caos. Você só precisa fazer uma escolha consistente e consciente de que a verdade, por mais dolorosa, é muito melhor que a ilusão. E eu quero te entregar 4 passos. 4 passos. Primeiro, é o dia da verdade. É a reconstrução da realidade. Escolha um dia, um sábado, um domingo, à tarde. Você vai reservar algumas horas, de 3 a 4. Esse é o seu dia da verdade. Nesse dia você vai emergir do caos e encarar a realidade de frente. Pega o seu celular, o seu notebook, papéis, abra cada conta bancária que você tem, abra cada aplicativo de investimento, procure cada cartão de crédito, crie uma lista simples com contas, qual banco, qual saldo, dívidas, qual o total que existe, qual o total exato que você deve. Aí você olha para os gastos que são recorrentes. Quais são as 10 maiores assinaturas e compromissos mensais que você tem? Não é para você julgar, não é para você se castigar. Apenas escreva o número. Você não está fazendo isso para criar um campo de julgamento. É só para escrever os números. Você está criando um mapa. E você não pode navegar por um lugar que você não consegue enxergar. Número 2, crie um dashboard financeiro pessoal. Uma vez que você tem os números, você pode criar um único lugar onde todos eles vivem. Pode ser uma planilha de Excel, pode ser um documento no Google, ou até mesmo um aplicativo. O importante é que seja centralizado. E neste dashboard precisa ter algumas coisas, anota aí. Precisa ter o seu patrimônio líquido, precisa ter as suas fontes de rendas, precisa ter as suas dívidas,
Precisa ter os seus investimentos. Você não precisa atualizar isso todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, uma vez por mês é o suficiente. O objetivo é ter um retrato único e claro da sua realidade financeira. Uma vez que você tem clareza, o poder retoma para você. Você para de ser vítima do caos e se torna um gerenciador consciente da sua vida. Implemente um sistema, um compromisso, um dia. Olha só. Presta atenção no passo 3. Implemente um sistema. É um compromisso por dia. Para que o caos não retorne. Para isso acontecer, você precisa criar o hábito da manutenção. Você vai ter que definir uma atividade financeira que leva menos de 5 minutos e fazer isso todo dia. Exemplo. Segunda-feira, você vai abrir o aplicativo do banco e vai ver os seus saldos. Terça-feira, você vai dar uma olhada nos seus investimentos. Quarta-feira, você vai procurar uma assinatura que você pode cancelar. Quinta-feira, você vai pensar em uma área onde você gastou dinheiro essa semana sem pensar. Sexto, você vai atualizar o seu dashboard, a sua planilha. Sábado e domingo, você pode até descansar. Fazer uma atividade leve, de um planejamento. Agora, com 5 minutos por dia, você mantém a organização viva. Você não deixa que o caos cresça. Entendeu? Passo 4. Crie o dia da revisão trimestral. A cada 3 meses, você pode dedicar 1 hora para revisar o trimestre inteiro. Olhar para os seus gastos, veja se a categoria onde você derrapou, o que dá para mudar, ajusta o orçamento se necessário, celebre as áreas onde você foi bem. Essa revisão trimestral é um momento de reflexão e aprendizado. Ela te impede de capotar completamente para fora da pista. É o seu check-in de saúde financeira. O caos financeiro é um assassino silencioso, porque ninguém o vê. Ninguém o vê como um problema. Você vê como uma característica de personalidade, como simplesmente ser desorganizado. Mas não é. É uma escolha repetida, dia após dia, de preferir a ilusão confortável da ignorância à realidade incômoda da verdade. Enquanto você continuar fazendo essa escolha, você vai continuar sendo uma marionete da sua própria vida, reagindo a situações, nunca proagindo. Você continuará tendo surpresas ruins e problemas inesperados que, na verdade, foram completamente evitáveis. E seria evitável se você tivesse apenas prestado atenção. A realidade é que o poder retorna para ver no seu exato momento em que você decide enxergar. Mas não para mudar nada drasticamente, não é isso, mas é apenas para ver o que está acontecendo. Porque o que você vê, você pode gerenciar. O que você não vê, te gerencia. Esse foi a 7ª aula. O desafio de hoje é o dia da verdade. Eu não estou pedindo para você consertar tudo hoje. Eu estou pedindo para você apenas enxergar. Reserve um bloco do seu tempo hoje. Mapeie a sua realidade financeira. E se você está pronto para fugir e começar a ver, escreve aqui nos comentários. Eu vejo a verdade. Amanhã nós vamos entrar em um sabotador que vive nas suas relações. É a de ser o salvador financeiro, o banco da família. E como isso está destruindo não apenas as suas finanças, mas também as finanças de quem você tenta ajudar. Agora, se essa aula te deu coragem para encarar os números, então, por favor, se inscreva no canal,
Ative as notificações e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está vivendo em negação financeira. Eu quero que você lembre uma coisa. Você não pode consertar o que não consegue ver. Mas uma vez que você vê, consertar tudo se torna possível. Pensa sobre isso, reflita sobre isso e mude.